Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal Na Linha de Contato e é claro, seja bem-vindo. Bem amigos, ontem dia 14 de março de 2025, logo bem cedinho, eu estive lendo uma matéria publicada por uma mídia lá no X que disse que os últimos acontecimentos parecem indicar que a lua de mel entre o Trump e o Putin está estremecida e pode estar correndo o risco de uma ruptura. As últimas ações e declarações de Donald Trump batem de frente com os interesses de Vladimir Putin. Nesta semana, o Trump, que antes se mostrou simpático às reivindicações do Putin, comunicou o reinício do fornecimento de assistência militar aos ucranianos, o que, ao ver de muitas pessoas, traduz aí no reinício das transferências de armas e munições e do fornecimento de dados de vigilância e espionagem coletados pelos diversos meios norte-americanos, incluindo satélites e grandes aeronaves que em certas ocasiões voam por 24 horas partindo de bases militares da OTAN espalhadas pela Europa, vigiando, bisbilhotando, colhendo informações sobre posicionamento de tropas e de sistemas da Federação Russa, inclusive vigiando as decolagens das aeronaves de ataque nas bases militares, nas bases aéreas russas. Isso aí eles passam essas informações em tempo real para os ucranianos, para prepararem a defesa contra lançamentos de mísseis. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui. Resumindo, em se tratando do fornecimento de armas, munições e dados de inteligência, tudo pode voltar a ser como era no período do presidente no período do presidente Joe Biden. Tudo indica que as coisas estão voltando, em se tratando do fornecimento de assistência à Ucrânia, está voltando a ser como era. Pelo menos é o que o Trump deixa transparecer neste momento. Como eu disse, o cara é imprevisível. Já cortou o fornecimento de assistência militar à Ucrânia, já falou um monte de coisa aí, indicando ser favorável a negociações de acordo com os termos apresentados pelo Putin. E agora o cara dá faz uma reviravolta aí no posicionamento dele. O reinício da assistência militar por parte dos Estados Unidos foi comunicado ao mesmo tempo em que esse país também anunciava uma proposta de cessar-fogo que já foi aceita pelo Volodymyr Zelensky. Essa proposta é de uma pausa temporária de 30 dias nos combates. Ela deveria ser implementada imediatamente. É claro que o Putin não aceitou, pois essa proposta aí prevê uma pausa enquanto os aliados do Zelensky rearmam, convocam e treinam novos recrutas para fortalecer o exército da Ucrânia, para reiniciar os combates daqui a algum tempo. O cessar-fogo seria mesmo uma pausa para rearmar, descansar e preparar os ucranianos para uma provável nova fase dos conflitos. E o Putin não é bobo, ele está ligado nisso aí. De acordo com uma publicação feita nesse final de semana pela Reuters, os Estados Unidos estão em fase final de preparação para reiniciar os envios aos ucranianos das bombas de pequeno diâmetro lançadas do solo, bombas essas conhecidas como GLSDB. A gente inclusive já fez alguns vídeos no passado falando sobre essas munições aí. Essas GLSDB, são aquelas pequenas bombas acopladas a um foguete comum e lançadas por um sistema MLRS. Os dados que conseguimos dizem que após um período de implantação lá no teatro ucraniano, quando inicialmente foram fornecidas aos ucranianos as SDB, que eram lançadas pelos caças da Força Aérea daquele país, os russos
conseguiram meios de neutralizar essas munições com o emprego de interferência eletrônica, tornando-as imprecisas. Elas não atingiam seus alvos, elas erravam por uma grande distância os seus alvos. Então foram retiradas de operação lá na Ucrânia. Então, na época, revolucionárias SSDB e GLSDB falharam e foram neutralizadas pela tecnologia básica de interferência dos russos. Bastou eles fazerem algumas correções em seus sistemas de interferência e conseguiram neutralizar aquilo que de início era uma revolução e resolveria parte dos problemas ucranianos lá na frente. Após esse fracasso lá no teatro de operações ucraniano, essas munições passaram por atualizações. Eles retiraram elas lá da Ucrânia e foram tentar corrigir as suas falhas. Elas receberam novos sistemas eletrônicos com o propósito de as tornar resistentes ao ataque da interferência eletrônica dos russos. Parece, de acordo com alguns dados aí, parece que em se tratando de sistemas de orientação e de resistência à interferência eletrônica, nós agora estamos falando de uma nova munição. Resta saber como elas se comportarão frente aos sistemas de guerra eletrônica dos russos. As mídias informaram que essas munições já chegaram à Europa, já estão na Europa e provavelmente nos próximos dias elas podem ser vistas sendo lançadas lá na linha de frente ucraniana contra posições russas. Elas podem ser lançadas pelos sistemas de lançamento múltiplos de foguetes M270 e também pelo sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade M142, o famoso HIMARS. Portanto, meus amigos, de acordo com essa informação, Trump, que no início se mostrou aí como um amiguinho do Putin, ele deve fornecer aos ucranianos um tipo de munição de grande precisão que pode causar dores de cabeça aos russos lá na frente de combate. A gente aguarda para ver, como eu disse, o comportamento dessas munições frente aos sistemas de interferência dos russos. E você aí, meu parceiro, que gosta do nosso trabalho, que aprecia o nosso trabalho e deseja ajudar a manter o canal, pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave fica sempre aí na descrição de nossos vídeos. E lembra aí de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Clique também no sininho para acionar as notificações, pois tudo isso aí é de grande importância para a gente. E nós agradecemos aos nossos amigos Oswaldo Teixeira, Telmo Pérez, João Evangelista e Volney Alves. Esses parceiros aí, esses amigos, colaboradores, nos ajudaram recentemente enviando uma importante contribuição. Meus amigos, obrigado. E como se não bastasse o anúncio do envio de munições, dessa munição que a gente está quase que tratando como uma nova munição, a GLSDB, como se não bastasse tudo isso, ainda ontem, dia 14, a rede de notícias CBS News informou que o Trump vai endurecer ainda mais a pressão contra a Rússia, impondo novas sanções contra os setores de petróleo, gás e bancário daquele país. Com isso, ele pretende restringir ainda mais o acesso ao sistema financeiro. Aliás, pretende restringir o acesso dos russos ao sistema financeiro ocidental, dificultar ainda mais, porque é difícil até falar de novas sanções nessa área, porque eu pensava que tudo que podia ser feito em termos de sanções financeiras contra os russos já havia sido feito. Agora a CBS News diz que o Trump vai endurecer ainda mais com novas medidas para dificultar ainda mais o acesso dos russos ao sistema financeiro ocidental.
particularmente para restringir o acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos, tornando ainda mais difícil o acesso dos russos ao sistema internacional de pagamentos. A intenção, segundo a CBS News, é secar a maior fonte de renda do governo de Vladimir Putin, dificultando ainda mais a compra do petróleo russo por países ocidentais. Eles alegam que isso aí é uma fonte de recurso que o Putin utiliza para financiar a guerra contra a Ucrânia. Por isso, grandes sanções contra o setor financeiro. Com isso, o Trump espera forçar o Putin a aceitar os termos do cessar-fogo temporário proposto por ele, que, como dissemos, é extremamente benéfico aos ucranianos. Tem analistas por aí dizendo que essas novas sanções propostas aí pelo Trump não passam de mais uma piada sem graça desse camarada. Eles dizem que hoje cidadãos, empresas e entidades governamentais da Federação Russa estão no topo das sanções, tornando a Rússia o país mais sancionado do mundo, bem à frente do Irã, da Síria e da Coreia do Norte. Segundo esse pessoal, esses analistas, nesse momento, os russos possuem parceiros sólidos, confiáveis, e eles têm utilizado moedas locais em suas transações de compra e venda, e também desenvolveram outros meios, outros mecanismos para neutralizar grande parte das sanções. E essas novas restrições anunciadas aí parece que não alterarão muita coisa não. A gente tem visto ultimamente que quem está passando por sérias dificuldades econômicas são alguns países da Europa, e isso ocasionado pelas sanções criadas aos russos. O tiro parece que saiu meio que pela culatra. Então tem países na Europa passando por problemas econômicos devido às sanções aos russos. Enquanto que a Rússia, é claro que tem problemas, mas está conseguindo tocar o barco, porque tem parceiros confiáveis e existe aí o risco de mais sanções apressar ainda mais a intenção dos países parceiros da Rússia, incluindo aí principalmente aí os BRICS, de trabalharem mais forte para a criação de alternativas ao dólar, formas de reduzir a dependência do dólar. Eles estão trabalhando nisso aí. E mais sanções estão empurrando esses países nesse sentido. Bem, amigos, é isso aí. Como eu disse, Trump parecia amiguinho. Nesse momento a gente não sabe quem é o Trump quando se trata de relação com a Rússia. Falou uma porção de coisa há poucos dias sobre sanções, sobre envio de armas para a Ucrânia, e está cumprindo o que ele falou durante essa semana. Parece que nós estamos entrando numa nova fase das relações do Putin com o Trump, e a gente aguarda para ver aí. Hoje eu vi uma matéria dizendo que vazou uma informação aí sobre detalhes da proposta do Trump para esse cessar-fogo de provisório aí de 30 dias. Tem alguns requisitos, uma mídia vazou, e eu vou me inteirar para ver se dá para trabalhar em um vídeo sobre isso aí. Mas tem detalhes nisso aí que o Putin não aceitará de jeito nenhum. Tem exigências que a gente acreditava que o Zelensky não aceitaria e que ele parece que está disposto a aceitar. Mas por enquanto não tenho ainda confiança para fazer um trabalho a respeito, porque não tenho fontes confiáveis dessa informação. Vou trabalhar nisso aí e conto para vocês assim que for possível. Bem, amigos, é isso. Estou parando por aqui. Obrigado pelo apoio, obrigado pela sua ótima companhia. E como sempre, eu te aguardo aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!